Teremos agora uma entrevista sobre o descaso na lei que vem ocorrendo na questão Garimpo Carnaíba. Entrevista feita com o senhor Antônio Caldas, palestrante, consultor mineral, autor do livro Sobrevivendo das Esmeraldas e presidente da CCGA, Cooperativa Comunitária dos Garimpeiros Autônomos da Bahia. Antônio Caldas, sabemos que o senhor vem lutando pela causa dos garimpeiros, faiscadores e quigilas na portaria 119 de 1978, em busca de uma solução no sentido administrativo, no DNPM e MME, há 4 anos. Por acaso, já conseguiu alguma solução para a causa garimpeira até o presente momento? Na verdade, desde o ano de 2008, venho recorrendo ao DNPM e Ministério de Minas e Energia para repararem o erro administrativo da entrada de PLG, permissão de lavra garimpeira dentro da reserva garimpeira Carnaíba, que era legalizada pela portaria 119 de 1978, que é atributos do item 1º do artigo 2º e item 2º do artigo 6º e artigos 43, 76, 77 e 95 do Código de Mineração em vigor. Desde 2011, venho recorrendo também ao Ministério Público Federal em busca de soluções, onde em 14 de maio de 2012 foi instaurado um inquérito sobre as prováveis irregularidades de PLG para a cooperativa CMB dentro da reserva garimpeira Carnaíba, que já era uma área legalizada para atividade garimpeira. Em resumo, vinha recebendo promessas do setor administrativo, DNPM e Ministério de Minas e Energia, de que em breve iriam resolver o problema. E assim o tempo foi se passando. Então, decidi recorrer ao Ministério Público Federal, onde até o momento não foi ainda solucionado o problema, apesar de que o inquérito no Ministério Público Federal continua caminhando para um desfecho final. Antônio Caldas, pelo longo tempo que você vem lutando pela causa da portaria 119 de 1978 em prol dos pobres garimpeiros, faiscadores e quigilas, você não acha que esta causa estaria perdida? Veja bem, J. Maia, na verdade, não, porque pela lei eu teria 5 anos para recorrer. Então, neste longo tempo, como eu estava dizendo, eu tive promessas do DNPM, do Ministério de Minas, e eles diziam que iam resolver o problema. Mas com o passar do tempo eu percebi que estavam me empurrando com a barriga para que saísse o novo marco regulatório e eu perdesse o pleito. Então, eu decidi fazer uso do inciso 2º do artigo 54 da Lei 9.784 de 99. E antes de expirar o prazo de 5 anos para que eu entrasse com a ação de anulação da revogação da portaria 119 de 1978 na Justiça Federal, contratei com a ajuda de garimpeiros do Mato Grosso, que enfrenta o mesmo tipo de problema de Carnaíba, um famoso advogado especializado em direito minerário. E entramos com uma ação, processo número 30.973/98 de 2013, /1401-34000 na Justiça Federal em Brasília, a favor da restauração da portaria 119 de 1978 e dos direitos dos pobres garimpeiros. Em outras palavras, antes de prescrever meu direito de entrar na Justiça Federal em 3 de junho de 2013, entrei com um advogado especializado em direito minerário na Justiça Federal contra a União para punir e corrigir a improbidade administrativa que violou a lei e feriu a portaria 119 de 1978, que favorece de forma legal os pobres garimpeiros, faiscadores e quigilas, que sempre foram parados nessa portaria ministerial desde o tempo do finado Juca Marques por mais de 3 décadas em nossa região. Por força de lei, a PLG será anulada em Carnaíba e voltará a todo vapor à portaria 119 de 1978. Como você garante que a causa vai ser ganha e que a portaria 119 de 1978 vai ser restaurada e vai voltar a funcionar e favorecer os garimpeiros, faiscadores e quigilas em Carnaíba e pedristas em Campo Formoso? Veja bem, na verdade não é bem eu que garanto, mas sim a lei. A minha garantia está em um juiz federal em Brasília cumprir o seu dever e obrigação de fazer a União e o DNPM cumprirem a lei brasileira do Código de Mineração, que foi violada. Pois na gestão do ex-superintendente Teobaldo Júnior, do DNPM, foi violado o inciso 1º do artigo 18 e o artigo 26, 76 e 95 do Código de Mineração em vigor. Apoiaram por descuido
ou suposta maracutaia o requerimento de portaria PLG feito erradamente pelo geólogo Osmar dos Santos a favor da cooperativa CMB, dentro da reserva garimpeira legalizada pela portaria 119 de 1978 em Carnaíba. Aberração na irregularidade para tirarem o pão, ou seja, o garimpo da boca dos pobres, foi terem na portaria 480 de 21 de dezembro de 2009, de forma irregular revogada a portaria 119 de 1978, publicada no Diário Oficial da União. No ato da revogação, o ministro de Minas e Energia usou o artigo 76 do Código de Mineração, sendo que o artigo 69 diz que o ministro teria que ter usado e obedecido o uso do artigo 68 do Código de Mineração para revogar uma portaria ministerial, onde o inciso 1º do artigo 68 obriga o DNPM e o Ministério de Minas e Energia notificar oficialmente a mim, como presidente da CCGA, fundamentado em ata e estatuto na portaria 119/78, me dando junto com os demais garimpeiros o direito de, no prazo de 60 dias, de recorrer contra a decisão da revogação, ou, em último caso, se adequar em nosso CPF como pessoa física no novo regime regulamentar de mineração. Enfim, suponho que usaram o artigo 76 do Código de Mineração para se nos negar o direito de recorrer ou se adequar como pessoa física na equivocada necessidade de um novo regime regulamentar, onde no procedimento de improbidade administrativa foi lesado e usurpado o meu direito e os dos demais garimpeiros de, na lei, permanecermos na portaria 119 de 1978, que de fato é uma concessão de lavra ministerial em nosso pseudônimo, amparado pelo artigo 19.113 do Código Civil de 2002 em nosso país, como pessoa física. Atributos do item 1º do artigo 2º e item 2º do artigo 6º e artigos 43, 76 e 95 do Código de Mineração em vigor. Amparado também pela Emenda Constitucional número 6 de 1995 e pelo Decreto-Lei 9.314 de 1996. Em resumo, o que vem acontecendo no garimpo de Carnaíba desde o ano de 2008 até o presente momento, mediante a cooperativa CMB e a PLG, Permissão de Lavra Garimpeira, é uma violação de leis em nosso país. É uma usurpação e substituição de legalidade indevida e desnecessária em Carnaíba, que já tinha uma concessão de lavra ministerial, onde estão lesando e usurpando de forma ilegal os direitos na atividade garimpeira como pessoa física dos garimpeiros na portaria 119 de 1978 para o jurídico em forma de portaria PLG-DNPM no CNPJ da cooperativa CMB. Este ato fere os direitos adquiridos e humanos dos garimpeiros na Constituição Federal e em outras leis em nosso país. Antônio Caldas, na sua opinião, o que ocasionou a Operação Vulcano 3 e a prisão de pessoas e de pedras esmeraldas como de garimpeiros e donos de escritórios em nossa região? E como você enxerga, no contexto do seu conhecimento na lei, os eventos que estão ocorrendo com autoridades em Pindobaçu, Bahia, nestes dias 5, 6 e 7 de junho de 2013, com a cooperativa CMB? E no caso da portaria PLG, você acha que ela é boa ou é ruim para os garimpeiros? A prisão que ocorreu em Carnaíba e Campo Formoso com os compradores de esmeralda e garimpeiros, comenta-se entre o povo que nos autos da própria Polícia Federal existem relatos de denúncias feitas pela cooperativa CMB na Justiça Federal, alegando que os garimpeiros sonegam pagar imposto e CEFEM. E sobre a prisão de explosivo em Carnaíba, a mídia na época divulgou que os explosivos da cooperativa CMB e seus associados não possuíam origem, rótulos e nem notas fiscais e estavam adulterados. Inclusive, a Lei do Cooperativismo, número 5.764 de 1971, no parágrafo único do artigo 79, determina que o ato cooperativo não implica operação de mercado nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. E, de fato, a cooperativa CMB tem vendido explosivos para os seus associados e garimpeiros, e com preço mais caro do que é o praticado no mercado comum. A Lei
3.665, de 20/11/2000, sobre explosivos produtos controlados em nosso país, determina no artigo 238 que uma instituição, seja empresa ou outros, não pode exercer atividade com produtos controlados sem possuir as devidas licenças de outros órgãos ligados ao exercício da atividade. Esses órgãos incluem em primeira mão o Código de Atividade no CNPJ, emitido pela Receita Federal, e alvará de funcionamento da Prefeitura Municipal e outros. Enfim, não existe Código de Atividade para explosivos aplicado no CNPJ pela Receita Federal para cooperativas ter atividade com explosivos. A Lei 3.665, de 20/11/2000, em seu artigo 252, determina que uma instituição e líderes que seja flagrado com irregularidades em atividade de explosivo e infligem esta lei devem ser proibidos de nunca mais exercer atividade com explosivos. Neste caso, a cooperativa CMB foi flagrada na violação da lei, ao ponto do presidente e alguns associados terem sido presos, caso sabido por todos e pela mídia. Se esta cooperativa voltar com atividade de explosivos, obviamente ocorre equívoco, descuido ou existe prevaricação pelos responsáveis em se fazer cumprir a lei no Brasil, conforme determina a lei e o artigo 239, anexo às demais aqui citada. Quanto à pergunta sobre os eventos em Pindobaçu nos dias 5, 6 e 7 de julho de 2013, se portaria PLG é boa ou é ruim para os garimpeiros, respondo afirmando que é ruim e desnecessária. No caso Carnaíba, que já vivenciava uma atividade garimpeira na portaria 119 de 1978 do Ministério de Minas em vigor. Pois na lei de PLG se pode observar que pelos itens do artigo 9, que se o dono do garimpo não iniciar os trabalhos dentro de 90 dias, ou se paralisar a atividade garimpeira em 120 dias, por lei ele perde a metade do seu garimpo ou todo o garimpo. A lei de PLG, permissão de lavra garimpeira, onera alto custos e exigências para se garimpar, criando uma desigualdade social, ao ponto de fugir totalmente à condição social e financeira de um pobre poder tocar e sobreviver do seu garimpo. Por outro lado, a portaria 119 de 1978, que há mais de 3 décadas atrás, o finado Juca Marques e o deputado Prisco Viana conseguiram no Ministério de Minas e Energia para a nossa região, sempre foi e é uma concessão de lavra especial para os pobres garimpeiros poderem trabalhar e sobreviverem dos garimpos. A portaria 119 ministerial favorece os pobres. Por outro lado, a portaria PLG-DNPM favorece somente as cooperativas e os ricos para se tornarem cada vez mais ricos, tornando a atividade garimpeira em um estilo empresarial, submetendo o garimpo a outras exigências de leis e a custos mais elevados que o pobre mal poderá cumprir a um curto prazo. E onde, pelo uso de aplicação dos itens do artigo 9 da lei de PLG, o garimpo, construído por décadas de forma física, autônoma, individualmente, com recursos próprios do pobre garimpeiro, acaba caindo de graça nas mãos de empresas e pessoas ricas ou grandes empresários, através de articulações ocasionadas por cooperativas. Principalmente quando os líderes de cooperativas são pessoas corruptas, ambiciosas e não possuem amor para com Deus e o seu próximo. Finalizando esta entrevista, suponho que a reunião que está acontecendo em Pindobaçu, Bahia, neste dia 5, 6 e 7 de junho de 2013, é uma estratégia articulada pelo pessoal da cooperativa CMB, onde convido autoridades para o evento, tentando induzir o povo para que creiam que as autoridades estão do lado deles, e assim serem compelidos a aceitarem PLG e se associarem à CMB. Tentam assim fazer o povo esquecer os maus feitos e prejuízos ocasionados aos garimpeiros de nossa região desde o ano de 2008. Se alguém discordar do que eu digo, com todo respeito, convido qualquer advogado ou geólogo da cooperativa CMB ou autoridades presentes no evento que está ocorrendo em Pindobaçu para, na rádio ou na própria reunião em público, fazermos um debate democrático na lei, na presença do povo, para dirimirmos qualquer dúvidas sobre a grande controvérsia que vem ocorrendo no garimpo Carnaíba entre a irregular portaria PLG-DNPM versus irregular revogação da portaria 119 de 1978 do Ministério de Minas e Energia. Estou sabendo que estão oferecendo aí mundos e fundos, qualidade de vida melhor para os garimpeiros se aceitarem PLG e a cooperativa CMB. Estão oferecendo R$1 para tirar R$10. O que adianta uma bênção hoje e a perca total e definitivamente para sempre do seu garimpo? Garimpeiro, cuidado!
Não caia no conto do vigário. Atenção! Povo unido jamais será vencido.